Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Rezende e a nossa aula de hoje é sobre progressão aritmética, a famosa PA, que vem a ser progressão aritmética. É uma sequência de números em que a diferença dos termos consecutivos é a mesma, ou seja, primeiro termo, segundo termo, né? Terceiro termo. Bom, segundo termo, a relação de diferença entre o segundo e o primeiro termo tem que ser igual ao terceiro e do segundo termo e assim vai, né? Essa diferença a gente chama na progressão aritmética, na PA, de razão. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo. Né? Primeiro termo eu chamei de A1, segundo termo vai ser esse A1 mais uma razão R, terceiro termo vai ser esse A2 mais uma razão R. Só que o A2 eu sei que é A1 mais R, que é como está aqui. Né? Aí A1 mais R me dá um A1 mais 2R. Se eu for para o quarto termo, é o terceiro mais R. Mas a gente já sabe que o terceiro é A1 mais 2R. Substituo aqui A1 mais 2R mais R, A1 mais 3R. Você percebe o seguinte, o terceiro termo é o primeiro mais duas vezes a razão. 3, 2. Quarto termo, A1 mais 3 vezes a razão. Ou seja, o termo atual, ele é sempre o primeiro termo mais o número de vezes referente ao termo atual menos 1, ou seja, n menos 1, né, vezes r. Isso aqui que eu estou querendo dizer. O enésimo termo vai ser o primeiro termo mais n menos 1, né, porque aqui, ó, 4, 3 razão, n menos 1 razão. Então, isso que a gente diz que é a forma geral de uma progressão aritmética. Ou para quem gosta, a fórmula para resolver problemas de progressão aritmética, aonde eu preciso descobrir quais são os termos, ou qual é o termo, quantos termos eu tenho, e assim sucessivamente, tá certo? Bom, aqui nós temos o seguinte, a PA ela pode ser o quê? Finita, ou seja, tem um número contável de elementos, infinita, tem um número incontável de elementos. Constante, aonde todos os elementos são iguais, ou seja, a razão é zero. Porque se eu pegar, por exemplo, 4, somei 0, qual é o próximo? 4, somei 0, qual é o próximo? 4. Eu sempre terei 4 se a razão for 0. Crescente é uma PA que os termos aumentam no decorrer da sequência, ou seja, para que a PA seja crescente, a razão tem que ser maior que 0. Decrescente, os termos da PA diminuem conforme a sequência avança. A gente diz que a razão é negativa, tá certo? Bom, vamos lá, propriedades da PA, né? Uma das propriedades muito conhecidas é a soma de dois termos equidistantes, ou seja, de mesma distância dos extremos de uma PA é igual à soma dos extremos. O que eu quero dizer com isso? Tá aqui uma PA, tá? Pego dois termos qualquer, aqui são os extremos. Se eu somar 3 mais 52, eu tenho 55. Agora eu vou pegar dois termos quaisquer, né? 24 e 31. Detalhe, essa PA, ela tem 4, 5, 6, 8 termos, então ela é 2, 2, 2, 2, né? Se ela tivesse um número ímpar, um cara sobraria aqui. Aí eu faria a soma dos equidistantes ali, dos próximos dele. Mas vamos lá, 52 mais 3, 55, 24 mais 31, 55. Então isso é uma propriedade da PA. Se eu pegar quaisquer pares de termos aqui, que são equidistantes, ou seja, estão a mesma distância, né? Por exemplo, esse aqui tem a mesma distância dele. Se eu pegar, por exemplo, 17 e 24, vai dar certo? Vai dar certo? Não. Eu tenho que pegar o quê? 17 e 38. Tá vendo? Eles têm a mesma distância. Porque se eu pegar 17 e 24, estão um do lado do outro, só que o 17 ele tem 2 números para a esquerda e o 24 tem 4 números. Então, babou. Se eu pegar 17 e 38, aí sim dá certo. Porque o 17 tem 2 para a esquerda, 2 para a direita. O 38, para chegar no 17, tem 2 para a esquerda, 2 para a direita. Então eu tenho que seguir esse padrão. Eu não posso pegar qualquer dupla aqui, né? Aí vai dar errado. Eu tenho que seguir esse critério, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Considerando 3 termos consecutivos de uma PA, o termo central será igual à média aritmética dos outros 2 termos. O que eu estou querendo dizer? Aqui eu tenho uma PA, aí eu vou escolher o termo central 24. Vou escolher um termo 24, né? Não é o termo central. Para ter um termo central, ela tem que ser uma PA ímpar, de n ímpar, né? Eu tenho que ter número de elementos ímpar. Nesse caso, eu vou pegar esse termo, vou pegar o da esquerda e o da direita. É isso que ele quer dizer. Eu escolhi um termo qualquer da PA. A média aritmética entre o termo da esquerda desse número que eu escolhi e o da direita vai ser 24.
Então vamos lá? 17, 31. 17 mais 31, 48. Por 2, 24. Bateu. Se eu pegar o 38, 31 mais 45, dividido por 2, tem que ser 38. Isso é uma propriedade, tá certo? Vamos lá. Em uma PA finita com número ímpar de termos, temos que o termo central será a média aritmética entre o primeiro e o último termo da sequência. Então tá aqui a sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse 46 aqui é o termo central dela, da sequência, ele divide a sequência em duas partes iguais. Esse termo é igual à soma de 7 mais 85 sobre 2, que é a média. Primeiro termo, último termo. Vamos ver se isso é verdade. 7 mais 85, 92, dividido por 2, 46, tá? Essas propriedades, pessoal, ajudam a solução de problemas que, por exemplo, você não saiba todos os termos. Se você tem uma sequência e tem uma razão, você descobre qualquer termo. Se você tem o primeiro termo, né, e descobre, o termo 50, n igual a 50, então 50, aí você resolve. Mas se você tem uma PA mesclada, você usa essas propriedades para facilitar a sua vida para você poder resolver esse tipo de problema, tá certo? Bom, exemplo. Calcule o 10º termo da PA. O que a gente tem que fazer primeiro? Definir os parâmetros. Quais são os parâmetros da PA? A1, razão e o número de termos. Quem é o A1? 26 é o primeiro termo. Qual é a razão? Segundo termo menos primeiro termo. 31 menos 26, 5. 36 menos 31, 5. 41 menos 36, 5. Não preciso continuar fazendo isso. Se ela é uma PA, ela é uma sequência de uma razão definida. Então a razão é 5. N igual a 10, porque eu quero o 10º termo. Então, agora eu vou aplicar a fórmula geral. A N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. A 10, 10º termo que eu quero. A1, 26, mais 10 menos 1, 9 vezes 5. 45 mais 26, 71. O 10º termo dessa sequência é o 71. Então, ou seja, eu não preciso calcular 1 a 1 somando até chegar lá. Eu aplico a fórmula geral da PA e já resolvo, tá? Ah lá, agora caiu um caso que eu falei para vocês, ó. Sabendo que os números da sequência y, 7, z e 15 estão em progressão aritmética, quanto vale a soma y mais z? Bom, eu não sei quem é y, eu não sei quem é o z, mas eu vou aplicar uma propriedade de média. Lembra? Termo central, 3 termos consecutivos, o termo central é a média aritmética dos 2 termos dos extremos dele. Então vamos lá. y7, z5. 7 mais 15 dividido por 2 é o z que eu quero. 7 mais 15, 22, dividido por 2, 11. Show de bola. y7, 11, 15. Com isso eu descubro a razão. 11 menos 7, a razão é 4. Se a razão é 4, A1 mais a razão tem que ser igual a 7. Se A1 mais a razão tem que ser igual a 7, né, ou y mais a razão tem que ser igual a 7, na verdade, y tem que ser igual a quanto? 7 menos 4 que é igual a quanto? 3. Né? Achei y, achei z. Eu quero a soma. Y mais z, 3 mais 11, 14. Tá aqui, ó. Letra B. Tá certo? Vamos lá, dando sequência, pessoal. Soma dos termos de uma progressão aritmética. Tem uma progressão aritmética genérica aqui. A1, A2, A3, AN-2, AN-1, AN. Quero somar esses caras. Então o que eu vou fazer? Vou aplicar a soma dos N termos. Primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais pontinho, pontinho, que aí fica a quantidade de termos que eu tenho. Mais N-2, mais N-1, mais AN, que é o último termo nesse caso. Bom, o que eu fiz aqui? Eu escrevi a mesma coisa, só que ao contrário. A ordem das parcelas não vai alterar a minha soma. Então eu comecei com a N, fui até a 1, inverti a ordem. Somando esses termos, o resultado é o mesmo. O que eu faço agora? Bom, vou pegar uma situação geral para a gente poder entender. Tá? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. O que Gauss diz? Gauss diz o seguinte, né? Que ao somar o primeiro termo com o último, o resultado vai ser sempre o mesmo do segundo e do penúltimo, do terceiro e do antepenúltimo, e assim vai. Vamos ver se isso é verdade? Primeiro mais último, 14. Segundo mais o penúltimo, 14. Terceiro mais o antepenúltimo, 14. Então, ou seja, A1 mais AN é igual a 2 mais N menos 1, que é igual a 3 mais N menos 2, e assim vai. Isso é uma propriedade de PA descoberta por Gauss. Então, eu vou aplicar o conceito de Gauss. A1 mais AN, somei os dois. SN mais SN, 2SN. A1 mais AN, A1 mais AN. A2 mais AN menos 1. Aqui seria o quê? A2 mais AN menos 1. Mas eu acabei de mostrar para vocês que isso é igual ao quê? A1 mais AN. Então, eu vou repetir A1 mais AN, A1 mais AN. Todas as expressões serão iguais a A1 mais AN, porque eu sei que o resultado é o quê? É o mesmo. Beleza. Como é A1 mais AN repetido N vezes, eu posso simplificar isso. A1 mais AN vezes N, que é o N vezes repetido, 2 vezes SN é igual a isso.
Passei esse 2 para lá, eu tenho que Sn é igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Isso é a soma dos termos de uma PA. Então, se eu souber quantos termos essa PA tem, se eu souber o primeiro elemento e o último, eu descubro a soma dela, tá certo? Vamos lá então, um exemplo. Qual é a soma dos 30 termos iniciais de uma progressão geométrica, da progressão geométrica 2, 9, 16? Primeiro passo, pessoal, retirar as informações. Quem é o primeiro termo? 2. Qual é a razão? Segundo menos o primeiro. 9 menos 2, 7. Qual é a razão? 7. Quantos termos? 30 termos, n igual a 30. Qual é o termo que eu quero? O termo A30. Aliás, eu quero a soma dos 30 termos. Então eu preciso do primeiro, do 30º e do número de termos. Eu não tenho o 30º, então eu tenho que fazer? Aplicar a fórmula e achar esse cara. A30 é igual a 1, que é quanto? 2, mais n, que é 30 menos 1, vezes 7, que é a razão. 30 menos 1, 29, vezes 7, 203, mais 2, 205. Então o termo 30 vale quanto? 205. Vou para a fórmula. Tá aqui a fórmula, vou substituir. Quem é o primeiro termo? 2. Quem é o enésimo termo, no caso, o 30º termo? 205. Vezes quanto? Vezes 30 termos. Dividido por quanto? Por 2. Aqui dá 207. 30 posso dividir por 2, está fora do parênteses, dá 15. 207 vezes 15, 3.105. Opção B. Tá certo? Mais um exemplo aqui para a gente fechar. E uma PA de razão 5, cuja soma dos 50 primeiros termos é 6.625. Qual é o 25º termo? Opa! Não tenho nada aí por enquanto. Vou lá e descubro o que eu tenho. Razão 5, tá aqui dizendo. A soma dos 50 termos é 6.625. Mas qual é o 25º termo? Opa! Vamos ter que aplicar essa fórmula. Ó. Eu tenho Sn, eu tenho n. Vou ficar com isso aqui. Vamos ver como é que fica. 6.625, A1 mais A50, não tenho ainda quem são esses caras, vezes 50 dividido por 2. Esse 2 vai para lá multiplicando, esse 50 vai dividindo, esse resultado dá 265. Então, A1 mais A50 dá quanto? 265. Bom, tem o primeiro termo, tem o termo 50, preciso, não tem o primeiro termo, tem que achar o primeiro termo. Achei o primeiro termo, resolvo o problema. Então, vamos lá. Vou jogar na fórmula. A50 é igual a 1 mais 50 menos 1 vezes R, que é quanto? 5. Aí eu escrevi aqui 265 menos A1. Eu não tenho que A1 mais 50 não é 265? Então A50 é 265 menos A1. Joguei para cá. Esse A1 vai para o outro lado, vai ficar positivo. Esse cara vai ficar negativo. 265 menos 245 dá quanto? 20. A1 mais A1 dá 2A1. A1 é igual a 10. Porque 2A1 é igual a 20. Se eu achei o A1, se eu quero n igual a 25, e se eu tenho a razão, eu jogo uma fórmula. AN é igual a A1, que é 10, mais n, no caso eu quero o 25º termo, 25 menos 1 vezes 5. 25 menos 1, 24 vezes 5, 120, mais 10, 130. Letra D. Tá certo, pessoal? Bom, valeu aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Dá uma curtida lá, tá? Dá uma força. Inscreva-se no canal, estou colocando sempre material interessante lá para vocês. Se você já é inscrito, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, tá? Dá aquela força lá. Até a próxima, um forte abraço para todos.